Oi pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero falar com vocês a mensagem que eu preguei de manhã na Santa Ceia, tá? Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler o versículo 9, mas eu li hoje na igreja do 7 ao 9, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, essa passagem aqui, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, é uma passagem bem conhecida, né? Essa, a minha graça te basta. E no versículo 7, Paulo está conversando com Deus e ele fala para Deus que existem coisas na vida dele que ele passa que parece um espinho na carne, sabe? Aquela coisa sempre fincando, sempre machucando. E no versículo 8, ele fala que pediu para Deus 3 vezes para o Senhor livrar ele dessas coisas que faziam com que ele se sentisse humilhado, que faziam com que ele se sentisse esbofeteado por Satanás. Mas daí, o que Deus responde para ele? Deus responde para ele assim, ó, e eu vou te dizer do meu jeito. Não, tu vai continuar com isso aí, porque a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu permito isso na tua vida porque tu é capaz de resistir, tu é capaz de suportar. E quando tu passa por essas coisas, tu te torna um ser humano melhor. Eu tava pensando sobre isso, né? Paulo escreveu essas coisas porque, assim como nós, existem coisas na nossa vida que a gente passa, a gente não gostaria de passar. E muitas vezes nós nos sentimos humilhados, ou quem sabe, talvez a palavra certa não seja humilhado, mas sobrecarregados, cansados, desanimados. Por quê? Porque a gente prega a palavra de um Deus que realmente é poderoso, de um Deus que pode operar milagres, de um Deus que, se estalar o dedo assim, acaba com o problema da humanidade. E às vezes a gente não entende por que Deus não quer acabar com alguns problemas, né? Então Paulo estava conversando com Deus aqui nisso. E eu comecei a refletir assim, ó. Primeiro quero dizer para vocês que eu escolhi essa passagem para pregar hoje na Santa Ceia devido a algo que aconteceu comigo lá em 2002. Então, como eu já contei em alguns vídeos, se você não viu, eu vou deixar o título aqui, eu vou falar para vocês agora o título, onde eu conto a história quando eu perdi os gêmeos, né? Eu estava grávida de gêmeos, eram 2 meninos e eu perdi. O título do vídeo é Eu Tinha um Canal no YouTube e Não Sabia, parte 2, que foi o segundo vídeo que eu gravei aqui desde que comecei a fazer o canal. E ali eu conto a história, né, dessa gravidez de gêmeos e que acabaram morrendo quando eu estava com 8 meses de gravidez, morreram dentro da minha barriga. E quando eu tive que fazer uma cesárea de emergência e eu estava lá na casa da minha mãe e eu estava deitada e eu disse assim para Deus, né, estava deitada até na cama dela. E eu disse para Deus assim, Senhor, eu não vou te agradecer pelo que aconteceu, mas eu aceito a tua vontade na minha vida. Aí que começou a latir um monte de cachorrada aí. Acho que é dos vizinhos, porque as minhas, tem 2 cadelinhas, acho que elas estão quietas. Mas daqui a pouco acho que elas já começam a se animar e começam a latir também. Voltando ao assunto, daí eu tava deitada e eu disse assim pra Deus, né, que eu não ia agradecer ele por aquilo que tinha acontecido, dos meus filhinhos terem morrido, mas que eu aceitava a vontade dele na minha vida, mas que eu precisava de uma palavra para poder me levantar, porque eu já tinha uma filha, né, a Natália, ela era minha filha mais velha, então toda a gravidez eu fiquei me imaginando com 3 filhos, depois, né, e agora, que legal, vou ficar com 3 filhos, 2 bebezinhos, não vai ser fácil. Eu acho que eu imaginei até a formatura deles, o casamento deles, então eu sonhei com eles, e de repente, assim, ó, a gente se vê sem nenhum, sabe? Eu tinha 2 ali na minha barriga e acabei ficando sem nenhum. E eu disse para Deus, Senhor, eu preciso que tu fale comigo, Senhor. Eu preciso uma palavra para mim poder me levantar, para mim poder reagir. Aí do lado da cama da minha mãe tinha aquela caixinha de promessa, que tem gente que zomba, né, da caixinha de promessa e diz assim, ali só tem coisa boa. É claro que você vai pegar coisa boa, mas eu quero te dizer que nesse dia aquela caixinha de promessa foi uma bênção na minha vida, porque eu disse para Deus assim, Senhor, eu vou pegar um versículo e eu quero que tu fale comigo nesse versículo, Senhor. Eu preciso que tu fale alguma coisa para mim. E quando eu pego o versículo, né, ali está escrito, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aquele versículo ali, por aquele tempo, me confortou.
É claro que, mesmo tendo pegado esse versículo e reagido, eu ainda não tinha sido curada daquela dor, né, daquilo que eu tinha passado, e só fui ser curada mesmo depois que eu já tinha a Amanda, que é a minha filha do meio, né, hoje a Amanda tem 18 anos, e ela tinha 1 ano e meio depois que eu fui ser curada por Deus, né, olha só, quanto tempo se passou desde que eu tinha pegado aquele versículo, né? Eu estava me recuperando ali da gravidez dos gêmeos, da morte deles. Aí fiquei grávida da Amanda, a Amanda nasceu, ela tinha 1 ano e meio, acho que foi quase 3 anos, né? Quer dizer, quase 2 anos depois que o Senhor foi me consolar de verdade, foi curar aquela dor, aquela ferida que estava aberta no meu peito. Então eu peguei esse versículo. Aí o que eu quero falar com vocês? Estou contando tudo isso para dizer assim, ó. Daqui a pouco eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui. A gente começa a nossa vida com Deus muito animado, muito feliz, sabe? Olha que palavra maravilhosa, Deus tem promessas, Deus isso, Deus aquilo. E realmente Deus tem promessa e Deus é tudo de bom que você possa imaginar. Mas com o passar do tempo você vai passando por tantas coisas e você não consegue ser mais aquela mesma pessoa, sabe? Aquela pessoa entusiasmada, aquela pessoa às vezes iludida, achando que tudo o que a gente planejou vai acontecer e nem sempre vai ser assim. Até eu estava falando com o Espírito Santo, poxa, Espírito Santo, eu não sou mais a mesma pessoa, né? E o Espírito Santo disse assim para mim, essa é a intenção, é não ser mais a mesma pessoa mesmo, sabe? Ser uma pessoa diferente. Então a gente passa por coisas para não ser mais a mesma pessoa mesmo, sabe? Para se tornar uma pessoa melhor, porque tem coisas assim que se Deus não fizer na nossa vida, a gente não vai ser salvo, porque às vezes a gente se acha tão bom, tão misericordioso, mas às vezes a gente não é. A gente pensa que é uma coisa boa e Deus está olhando e vendo que não é uma coisa boa, que precisa muita coisa ainda para ser transformada. Então assim, ó, quando Paulo ele fala aqui no versículo 7 do espinho na carne, o que poderia ser? Paulo poderia estar passando por uma doença, Paulo poderia estar passando por algum tipo de tentação, saber que tinha vontade de fazer algumas coisas, mas eram coisas que eram contrárias à palavra de Deus e ele tinha que resistir a essas tentações. Poderia também ser as perseguições que Paulo enfrentava, as oposições devido à pregação da palavra. Paulo sofreu na própria carne dele, né? Ele quantas vezes apanhou em praça pública, ele sofreu um naufrágio, uma vez foi picado por uma cobra, ele já foi preso. Então Paulo realmente sentia muita agonia, muitas coisas na vida dele, mas tinha uma coisa bem específica aqui nessa palavra que nunca passava. E Paulo não entendia talvez por que ele tinha que conviver com aquilo e ele foi falar com Deus, mas Deus, em outras palavras, se você puder parar para pensar, ele disse assim, olha Paulo, isso aí que tu não gosta que esteja presente na tua vida, eu vou ter que te dar uma notícia agora, isso aí vai continuar, porque a minha graça te basta. E esse espinho que tu tem na tua carne, tu diz que não suporta, isso faz de ti uma pessoa melhor, né? Então, é assim que às vezes a gente se sente, né? Outra coisa também que eu quero falar para você entender do que eu quero falar. Esses dias a gente foi num evento regional, várias igrejas se reuniram lá na igreja matriz e tinha um pastor que foi pregar e o pastor contou uma história assim, ó, que de manhã tem... Qual o sentido da mensagem dele? Que tem coisas que a gente não entende, né? E talvez não entenda até Deus levar a gente ou até Jesus voltar, a gente só vai entender no céu. E ele contou assim que tinha um jovem de 18 anos que de manhã no culto da Santa Ceia estava cantando aquele louvor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. O jovem estava cantando isso de manhã na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia. Quando foi 4 horas da tarde, o pastor recebeu uma notícia que aquele jovem estava morto. Agora você me diz uma coisa, o jovem estava cantando assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele preparou para mim. Gente, o cara morreu e não aconteceu os sonhos. Vocês estão entendendo a realidade da vida? Ele cantou, ele profetizou, mas de tarde ele estava morto. Agora assim, ó, me diz, como que fica a nossa cabeça? Senhor, eu não entendo. Eu não entendo o que é isso, eu não entendo por que isso acontece. E ontem eu estava vendo um vídeo e eu vi uma frase assim, ó.
Tem vezes que Deus vai ficar em silêncio, não é essa frase, isso aí é o que estou dizendo. Tem vezes que Deus vai ficar em silêncio e não vai te dizer o porquê você está passando por isso. Mas a frase que eu vi no vídeo diz assim, ó, o professor fica sempre em silêncio durante a prova, né? Se você pedir para o professor, me ajuda aqui, o professor vai dizer, não, o tempo de te ajudar era antes, agora é o dia da prova, vai fazer aí. E se alguém conversa na hora da prova, o que o professor faz? Ele faz assim, ó, shh, silêncio, não é hora de conversar, não é hora de falar. E eu vi uma pregação também, tá? Que isso que eu vou falar não é ideia minha, é uma pregação que eu ouvi e que o pastor falou assim, ó, que tem horas que você fala com Deus e está acontecendo ali uma tragédia, alguém morre, um acidente ou uma doença, e você fala, Senhor, muda tal coisa, Senhor, me ajuda, Senhor, isso aqui, e Deus olha para ti e diz assim, ó, shh, e você não entende, sabe, por que Deus está fazendo aquilo. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, enquanto eu ouvia as mensagens, foi isso. Bem-aventurado aquele que passa pela prova e permanece em pé. Então as provas, elas servem para nos transformar mesmo, sabe? Você não vai ser aquela mesma pessoa lá do dia que você aceitou Jesus, lá naquele dia que você estava vivendo o teu primeiro amor. Com o passar do tempo você vai ser uma pessoa e você vai achar estranho os teus sentimentos e você vai achar estranho tantas coisas que você passa ou que você vê os outros passar. Mas o Espírito Santo me disse que as provas servem para isso, para nos mudar mesmo como pessoa. Eu digo, Senhor, eu não sou mais a mesma pessoa. E o Espírito Santo fala, é isso mesmo. É por isso mesmo que tu passou, porque não era mais para te ser aquela mesma pessoa, sabe? Era para te tornar uma pessoa melhor, por mais que a gente às vezes se sinta esquisito, vazio, a gente não entende, mas a gente se torna uma pessoa melhor. Eu vejo nas minhas ações, às vezes eu me sinto esquisita, às vezes os meus sentimentos estão confusos, às vezes eu não consigo nem orar, nem falar com Deus por causa de alguma coisa que aconteceu. Mas o Espírito Santo diz que aquele que passa por uma prova é um bem-aventurado, porque ele está aprendendo, ele está crescendo, e crescer dói. Olha só, a graça de Deus, né, no versículo 9 ali, a graça de Deus nos mantém em pé e nos deixa forte com o passar do tempo. Paulo não desabou diante dos problemas, mas existem pessoas que se afastam de Deus quando estão passando por um momento de dor. A provação dói tanto que muitas vezes nós não conseguimos falar, nem com pessoas e nem com Deus, sabe? E um dia, isso aí foi de quinta, foi para sexta, na madrugada de sexta, eu estava ouvindo a mensagem, eu vou repetir para você o que o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo falou, bem-aventurado é aquele que passou pelo dia mau e permaneceu em pé. Bem-aventurado é aquele que passou pela prova e permaneceu em pé. Então, essa palavra aqui que eu quero falar com vocês, que crescer dói. Quais são os tipos de dor que a gente passa? A dor da perda, a dor da traição, a dor do processo, porque vamos pegar aqui assim, uma doença. Tem um processo até você ser curado. E passar por esse processo dói muito. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da distância. E a pergunta é, o que nós estamos aprendendo com essa dor, né? Nem Jesus foi poupado, né, de nenhum tipo de dor, então nós não iríamos ser também. Deus, o mais importante que nós precisamos entender, Deus não nos abandonou. Existe uma diferença entre passar pela prova sozinho e passar a prova com Deus. Aquele que passa a prova sozinho, ele pensa que vai morrer muitas vezes, ele não aguenta a agonia, mas aquele que passa a prova com Deus, ele é carregado nos braços pelo Senhor Jesus nos momentos mais difíceis da vida. Lembra daquele poema Pegadas na Areia? Aí tem duas pegadinhas na areia, né? E o homem depois, na hora do mais difícil da vida, ele vê que só tem uma pegada na areia, ele disse assim, Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida só tinha um par de pegadas na areia? Aí o Senhor fala para ele assim, meu filho, nas horas mais difíceis da tua vida eu não te abandonei, eu te carreguei nos braços. Então aquelas pegadas que tu viu na areia eram minhas, era eu te carregando nos braços. Muitas vezes o Senhor vai te carregar nos braços e não vai falar contigo,
sabe? Porque o carregar dele nos braços já é o suficiente. Então, assim, ó, Deus não nos abandonou, sabe? E passar a prova junto com Deus faz toda a diferença. Então, o que eu posso dizer para você nunca desista de Deus, porque Deus sempre vai estar contigo. Deus, você pode até não estar percebendo hoje, mas você está te tornando uma pessoa melhor. No início de uma prova, de uma dor, a gente às vezes parece até meio rebelde, a gente não quer conversar com Deus, não quer falar com as pessoas, mas no tempo certo Deus vai tratar com você. Eu posso dizer isso porque no tempo certo Deus também trata comigo. Quando eu menos espero, tá lá o Senhor tratando o meu coração, me consolando, e depois quando eu olho para trás, assim, eu tô cheia da presença de Deus, do amor de Deus, eu digo assim, nossa, aquela prova pareceu nada, hoje aquela prova parece nada, como é que eu pude sofrer tanto? Mas é que hoje eu tô tão preenchida com o amor de Deus e com a presença de Deus que quando eu olho para trás parece que foi pequeno, mas não foi pequeno. É que o amor de Deus nos preenche de tal maneira que a gente, mesmo que a gente lembre tudo de ruim que aconteceu, a gente consegue ser feliz, vocês entendem? Essa é a diferença. Eu me emociono assim quando eu falo, porque eu sei que existem muitas pessoas que ainda estão passando por momentos difíceis, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, né, se elas servem ao Senhor, elas estão sendo cuidadas pelo Senhor, sabe? Eu imagino assim, Deus pegando nós, adultos, sabe? Colocando no colo como se fosse um bebê e cuidando de nós, sabe? Com todo amor e carinho. É assim que eu me sinto, sabe? Sendo cuidada por Deus como um bebê. Ou então como um filho rebelde que às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo e fica revoltado e não quer falar nada, não quer conversar. Mas Deus tá lhe dizendo, olha, mesmo que tu não entenda, meu filho, eu tô aqui. Eu tô aqui. E quando tu menos esperar, tu vai ser consolado por mim. Essa palavra que eu quero deixar para você, e não esqueça o que está escrito na Bíblia. Deus falou para Paulo, mas essa palavra serve para nós também. A minha graça te basta. Escuta isso. A minha graça te basta, filha amada. A minha graça te basta, filho amado. Confie em mim. Eu nunca perdi o controle da tua vida. Eu nunca te desamparei, mesmo que você não me visse, ou mesmo que você não ouvisse a minha voz, ou não sentisse a minha presença, eu estava ali e eu ainda estou aqui. Porque eu fiz uma promessa para vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca esqueça disso, tá bom? Eu vou orar junto com vocês. Senhor amado, neste momento, eu te peço, Espírito Santo, que aquilo que eu não consegui explicar para os teus servos, para o povo que assiste, que tu possa explicar, Senhor, e que tu possa consolar os corações. Arranca a tristeza, arranca a angústia com a tua mão, Senhor. E que todos possam, Senhor, ter uma semana abençoada, possam hoje colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando outro vídeo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu comecei uma nova etapa da minha vida. É claro que foi através de oração que eu decidi isso. Eu comecei a fazer vídeos mostrando um pouco da minha vida, do meu dia a dia, né? Eu já coloquei um vídeo lá no canal hoje, tá? O título é Um pouco da minha vida como pastora, artesã, dona de casa, etc, tá? E eu quero te convidar para você assistir, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus e tchau!